Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, desculpem, eu sou cofundadora da empresa Alta Brasil. Essa é a Indara, fundadora junto comigo. Eu sou enfermeira formada há quase 20 anos pela Universidade de Brasília e nós estamos dando início aos trabalhos da Alta aqui na nossa cidade. Esse evento foi promovido pela Alta em parceria com a Drogaria Brasil, parceria com a doutora Juliana Gai, nossa gerontóloga que vai estar hoje aqui, a loja Provança da 206 Sul e o Jornal de Brasília. E não podemos esquecer do Brasília Shopping, que está nos hospedando aqui essa noite. Fiquem todos muito à vontade. Nós vamos assistir um vídeo muito rapidamente aqui do Jornal de Brasília e dar sequência às nossas atividades. Sejam bem-vindos. A gente viu muitos rostos conhecidos aqui. Obrigada pela presença, por nos prestigiar. A gente quer fazer menção honrosa ao deputado doutor Ricardo Quirino, que está aqui nessa noite, deputado federal pelo estado do Goiás, e que é um ativista da pauta do envelhecimento, a Ana Castro, que está aqui também. Muito obrigada pela presença e a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília, 50 anos. De Brasília, por Brasília. Então, gente, boa noite, né? Meu nome é Indara, como a Fernanda já falou. Eu sou médica e hoje, mais especificamente, eu sou empreendedora. Somos fundadoras da Alta. Mas a gente fica falando aqui, a Alta está promovendo. E o que é a Alta, né? Tem muita gente aqui que já conhece um pouco, outras pessoas nem tanto. E eu queria falar um pouquinho do que é a Alta. A Alta, ela nasceu da junção de duas dores. Que dores são essas, né? Então, a gente tem uma dor que a gente observou do paciente e uma dor do profissional. Mais especificamente, Nanda e eu, Nanda porque já é íntima, né? Mas nós passamos por experiências familiares que a gente precisou de cuidados de saúde domiciliares e a gente enfrentou uma certa dificuldade de encontrar. Então, minha irmã se acidentou aos 5 anos, teve uma fratura de quadril, que ela ficava completamente imobilizada, e essas coisas são, né, repentinas, a gente não tem como programar, acontece. Então, a gente precisou ir atrás de cuidadores, de fisioterapeutas, de enfermeiros para ajudar, porque ela teve que ser operada, para fazer curativo. E foi muito difícil, às vezes, de encontrar profissionais. Nanda também passou por uma situação semelhante, né, com o pai, que teve que fazer também uma cirurgia de quadril, e também precisou de cuidados domiciliares, e também teve uma dificuldade. Nós duas, como profissionais da saúde, a gente também vê o lado do profissional. Então, nós temos colegas, temos amigos, temos conhecidos, excelentes profissionais que estão precisando apenas de uma oportunidade, né, para poder prestar esse tipo de atendimento. Então, nós duas, assim, conversando, mais especificamente numa fila de avião, então a Alta nasceu numa fila de avião, a gente percebeu que essa conta não estava batendo. Então, nós temos pacientes, né, pessoas precisando desse cuidado, e quando eu digo cuidado, não é só tratamento, não é só reabilitação, é um tipo de promoção, de prevenção de saúde, que é tão importante. E, por outro lado, a gente tem muitos bons profissionais que nós conhecemos como profissionais da saúde e que não conseguia chegar a esses pacientes. Então, a Alta nasceu dessa junção dessas duas dores. A Alta é um aplicativo, é uma plataforma digital, mais especificamente um aplicativo, no qual os profissionais de saúde eles se cadastram, eles vão de acordo com a sua especialidade,
de acordo com os serviços que querem oferecer, né? Aonde querem atender, e eles têm total autonomia, né? Não tem carga horária mínima, não tem nenhuma obrigação conosco. Por outro lado, o paciente que precisa desse cuidado domiciliar, ele vai conseguir encontrar uma gama vasta de profissionais, todos qualificados, num único lugar. Então, precisou de maneira súbita, repentina, ou até mesmo programada e eletiva, você pode entrar no aplicativo, várias especialidades, várias categorias profissionais que você pode escolher, você pode olhar as avaliações, escolher o dia, ou então simplesmente um atendimento imediato, e você pode contratar este profissional. A gente a gente tem recebido várias perguntas, assim, como é que a gente faz para trabalhar com vocês? Na verdade, assim, a gente não quer que trabalhe para a gente quer que trabalhe conosco, né? A gente quer crescer juntos, a gente quer levar saúde, né, para as pessoas, levar promoção, prevenção, reabilitação para o cuidado domiciliar. Isso é muito importante dizer. Então, a nossa causa aqui, ela é o cuidado domiciliar. Falando com o cuidado domiciliar, a gente sabe que uma das grandes pessoas, né, das grandes faixas etárias que precisam desse cuidado domiciliar são os idosos ou 60 mais, né, Ana? Mas são pessoas, a gente sabe que o envelhecimento é algo que está aqui, que está acontecendo, é um fato, não é uma suposição. E a gente vai precisar cada vez mais desse cuidado domiciliar para todas as faixas, mas principalmente, especialmente, para essa faixa etária. E hoje, assim, sem mais delongas, porque eu poderia ficar, eu sou apaixonada aqui pela Alta, pela comunidade, porque eu não falo nem que é uma empresa, porque é uma família Alta, é uma comunidade. Mas eu poderia ficar a noite inteira falando, mas eu não vou me estender. Então, eu queria chamar a doutora Juliana Gai. Ela é gerontóloga, fisioterapeuta, mais de 20 anos de experiência. O currículo dela é gigante, gente. Mas ela assessora, colunista do Jornal de Brasília, colunista da Coluna do Lago Sul. Ela abraça essa causa, né, dos 60 mais, dos cuidados com os idosos, e ela agora está nos representando no Ministério da Saúde, nos representando, quando eu digo nós todos, né, não é a Alta, nós todos, como assessoria técnica da área do idoso, né, Juliana? Então, assim, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar, a doutora Juliana vai apresentar o cuidado do idoso em casa, com atenção especial para a atenção domiciliar. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação. Boa noite, gente. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Já são mais de 22 anos trabalhando com o público idoso, as suas famílias, os problemas que vão surgindo. E aí eu falo assim que, quando as pessoas me apresentam e falam do meu currículo e de tudo que eu já fiz, enfim, eu falo que, acima de tudo, eu já sou uma ativista da causa, né? Então, a gente está aí à beira da inversão da pirâmide populacional. Então, em curto espaço de tempo, nós vamos ter mais pessoas 60 a mais do que crianças nascendo. E nós precisamos muito batalhar pelo envelhecimento saudável. Porque, se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma sobrecarga que vai afetar, já está afetando e vai afetar grandemente a sociedade, tanto nas questões de saúde privada quanto de saúde pública. Então, nós precisamos falar sobre o envelhecimento, nós precisamos contar para as pessoas que elas vão viver muito. Nós precisamos contar para as famílias sobre como administrar esse cuidado das pessoas que já são idosas hoje e como planejar o envelhecimento mais saudável,
com mais qualidade de vida, com participação social no futuro, né? Então, eu falo que nós, que somos as gerações um pouco mais jovens, talvez sejamos a primeira geração no Brasil que se deu conta do tanto que nós vamos viver, muito provavelmente até 100 anos ou até mais, né? A gente tem aqui nossas crianças aqui na primeira fileira, e é certo que essas crianças vão viver mais do que 100 anos, né? Então, nós temos um compromisso social com a criação de políticas públicas, com a criação de políticas dentro das questões privadas da sociedade, de incluir as pessoas na sociedade, de propiciar que essas pessoas continuem trabalhando com qualidade. Acho que deu uma falha, desculpa, gente. Que essas pessoas continuem inseridas no mercado de trabalho e possam trabalhar até enquanto elas quiserem trabalhar, até enquanto elas puderem trabalhar, e ser útil para a sociedade e ter como é que eu vou dizer, acabar com esse estigma da velhice como uma coisa ruim, uma coisa sofrida, e não é mais uma fase da vida, né? Todos nós vamos envelhecer, né? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia ruim do envelhecimento. Mas, hoje, nós temos uma geração de pessoas muito idosas que não se prepararam para envelhecer tanto, para viver tanto tempo, né? Então, é muito comum, por exemplo, eu que atendo pacientes há muito tempo, atender pessoas centenárias que me contam: olha, nossa, eu estou com 101 anos, eu não acredito que eu estou vivo até agora. Então, as pessoas são de uma geração que não se preparou. Muitas das doenças que nós enfrentamos hoje em dia não eram faladas até 20 anos atrás. Então, a gente vem sofrendo transformações por conta dessa aceleração do processo de envelhecimento no Brasil, né? Então, a gente vê as pessoas com muita dificuldade. Como as meninas estavam falando, com dificuldade de encontrar bons profissionais capacitados, né, para cuidar dessas pessoas. A gente tem um público necessitando de cuidadores, de idosos, então a gente precisa capacitar esses cuidadores. Temos outro público precisando de companhia, e nós vamos falar, então, um pouquinho sobre isso aqui hoje, porque o foco da empresa é a atenção domiciliar, e acreditamos que o principal cliente da empresa Alta vão ser as pessoas idosas e as suas famílias, por conta dessas necessidades todas, né? Então, se nós pudermos falar sobre isso e ajudar as pessoas a cuidar melhor dos seus idosos, vamos estar prestando um serviço aí de muito valor para a nossa sociedade. Estou ligando o foco aqui, gente. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é atenção domiciliar, né? Gente, a atenção domiciliar, ela sempre existiu. Desde sempre as pessoas foram cuidadas em casa, desde que o mundo existe, né? O modelo hospitalocêntrico, ele surgiu de algumas necessidades que foram aparecendo ao longo do tempo, principalmente por causa disso aqui, doenças infecto-contagiosas, né? Então, a gente tinha doenças que foram surgindo e elas se disseminavam entre as pessoas da residência e na comunidade, porque essas pessoas circulavam pela comunidade. Então, surgiu a necessidade de isolar essas pessoas. E aí se criou o hospital. Depois nós tivemos várias guerras ao longo da história da humanidade, e aí os feridos de guerra eram levados para um local específico, que era um hospital. Então, o modelo hospitalocêntrico ele foi surgindo da própria necessidade humana de isolar as pessoas e de poder cuidar em série de uma quantidade grande de pacientes. E aí a gente vai ver aqui a grande vantagem da atenção domiciliar. Nós vamos falar sobre personalização, porque no hospital nós realmente cuidamos em série das pessoas. São vários doentes, várias pessoas internadas. Quem aqui já passou pela experiência de ter sido internado? Não é bom, né, gente? Alguém aqui já ficou na UTI alguma vez?
Eu já fiquei. Eu tenho asma e eu já tive crise grave de asma, fiquei na UTI. Em 2018, eu fui contaminada pela dengue, fiquei internada 3 dias. A experiência é sempre muito desagradável. Por mais que o hospital tente cuidar da gente, oferecer um bom cuidado, a gente não é visto de maneira individual. Até porque não tem como, né, gente? São vários doentes para serem atendidos. São várias pessoas que precisam usar determinados medicamentos. Tem os procedimentos, né? Dentro da UTI, então, é aquele movimento. Quem já ficou internado na UTI sabe disso, é uma barulheira de máquina, de gente passando, administração de medicamento, de procedimento, às vezes alguém passa mal, tem uma parada cardíaca. Então, a sensação da pessoa que está internada não é nada agradável. Mas, graças a Deus, que existem os hospitais para quando a gente precisa, porque quando nos encontramos numa situação grave de saúde, precisamos ser internados. Mas ser cuidado em casa é tão melhor que, de alguns anos para cá, até os bebês começaram a nascer em casa, né? Todo mundo já deve conhecer aí alguém que teve bebê em casa. Então, hoje, as pessoas estão buscando, de novo, trazer de volta aquele acolhimento do cuidado domiciliar que a gente tinha lá no início da humanidade. Eu trabalho com cuidados paliativos também, que são aqueles cuidados no final de vida. E uma coisa que a gente preconiza muito no final da vida é que, dentro do possível, as pessoas faleçam em casa, na casa delas, cercadas das pessoas que elas amam, interagindo e trabalhando, né, enquanto profissionais, que a gente possa trabalhar em função de uma boa morte, né? Que a pessoa faça a passagem com mais tranquilidade, sem toda essa confusão lá do hospital, da UTI, dos procedimentos, alguns até, às vezes, desnecessários e inúteis, né? Então, nós estamos vendo um renascimento da atenção domiciliar. Especialmente nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, a gente tem visto. E isso é muito legal, né, gente? Bom, vamos voltar aqui para o slide. Eu falo para caramba, então eu tenho que cuidar aqui para não passar do tempo. Bom, com o tempo também, gente, se observou, acho que a bateria está meio ruim aqui. Com o tempo, se observou que alguns pacientes pioravam de saúde ao serem internados, né? E aí, então, hoje, por isso que a gente tem essa indicação bem mais criteriosa de levar alguém para o hospital. Uma coisa que é muito comum nas pessoas idosas é o que a gente chama de pneumonia hospitalar ou pneumonia nosocomial, né? Então, é aquela pessoa idosa que é internada, fica imobilizada, ela acaba ficando muito mais tempo na cama, sem se mexer, acaba retendo secreção pulmonar, desenvolve pneumonia e sai do hospital. Isso prolonga o tempo de internação, ela sai do hospital muito pior. Fora que lá no hospital ela também pode pegar outras infecções, porque é um pouco até inevitável, mesmo que os profissionais tomem cuidado, há uma circulação desses profissionais, dessas pessoas, dos acompanhantes, às vezes dos próprios pacientes, quando vão realizar exames, por dentro do hospital. Então, as pessoas ficam muito expostas. Então, hoje a gente procura ser bastante criterioso na hora de escolher, optar, né, pela internação. Então, a gente teve aí, olhando de uma perspectiva epidemiológica, algumas epidemias que nos levaram a ter de isolar as pessoas, né? Então, a gente teve a lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, que começou lá em 1350 a.C., depois tivemos peste negra, gripe espanhola, cólera, tuberculose, né? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar dos hospitais onde os doentes de tuberculose eram isolados, muitos acabavam perdendo contato com a família. Aqui no Brasil, nós tivemos as colônias também de hanseníase, eu tive a oportunidade de visitar algumas. Então, as pessoas ficam isoladas lá das suas famílias. Isso não é legal, né? Perde o contato, perde o convívio, e a pessoa acaba sendo um pouco excluída da sociedade. Era isso que acontecia com essas colônias. Tanto que, depois, para reinserir essas pessoas na sociedade, é uma tarefa árdua e complexa, né?
Então, hoje, a gente não faz mais isso. Apesar da nossa necessidade aí, cada vez maior de instituições de longa permanência para as pessoas idosas que não podem ser cuidadas em casa, a gente sabe que o melhor para a pessoa idosa é ser cuidada na casa dela, junto das pessoas que ela ama, né? Então, essas doenças, elas infectavam as pessoas, mas aí, com também a ampliação do saneamento básico, as infecções também foram diminuindo e a gente começou a conseguir cuidar das pessoas nas casas delas, né? Então, a gente vem, ao longo da evolução humana, observando também uma evolução do processo de cuidar. Então, se pensa melhor sobre como cuidar das pessoas. Já não é tudo feito de uma forma tão mecânica, né? Ah, vamos internar, vamos entubar, vamos colocar uma gastrostomia, que é aquela sonda de alimentação, né? Hoje em dia, as pessoas também, com a internet, elas estão mais empoderadas, elas se informam mais, elas conseguem discutir mais com os profissionais, o que é ótimo, né? E aí elas têm também seus direitos de decisão mais respeitados. E quando a gente está na casa da gente, a gente pode decidir muito mais do que no hospital. Essa minha última internação, que foi por dengue, foi uma experiência muito ruim. Foi lá em Balneário Camboriú, não foi aqui em Brasília. Meus pais moram em Santa Catarina. E aí eu tive dengue lá, fiquei 3 dias no hospital. Foi uma experiência horrível, porque o hospital estava cheio e não aparecia ninguém lá no meu quarto para me ver. E aí, cada vez que aparecia alguém, era alguém diferente. Então, para quem já esteve internado, vocês sabem como é. A gente não cria vínculo com o profissional, né? Isso é muito sofrido, a pessoa se sente sozinha. Então, imaginem as pessoas idosas, né? E o que é, então, atenção domiciliar? Eu vou ler aqui o conceito e depois nós vamos detalhar esse conceito. Então, é um conjunto de medidas de cuidado oferecidos de maneira organizada por profissionais capacitados para cuidar, sob supervisão do paciente e da família, com apoio mútuo nas tomadas de decisão, com o objetivo de oportunizar ao paciente um maior convívio com aqueles que ele ama e uma melhor qualidade de vida. Então, é um conceito que, quando a gente lê, é até assustador, porque ele é longo e amplo, né? Mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor isso, né? Então, conjunto de medidas de cuidado oferecidos de maneira organizada. Então, não é desorganizado. Às vezes, as pessoas elas ficam com aquela falsa ideia do cuidado domiciliar como uma coisa feita sem organização, né? Ah, no hospital ele vai ser melhor cuidado, porque no hospital os profissionais estão mais organizados para prestar o cuidado. Não é bem assim, a gente consegue organizar super bem o sistema de cuidado domiciliar. Eu trabalho com cuidado domiciliar tem mais de 2 décadas. E a gente consegue organizar de uma maneira que, às vezes, fica até muito mais organizada do que no hospital, porque a gente organiza de forma personalizada, que a gente já vai falar sobre isso. Então, esse cuidado é realizado por profissionais capacitados para cuidar. Então, quem vai atender o paciente em domicílio geralmente é um profissional que tem experiência em fazer isso. Então, ele tem um olhar diferenciado, um olhar mais amplo, não só para o paciente, não só para a família, mas para todo o ambiente onde essa pessoa vive, e ele consegue fazer uma análise mais profunda da situação do paciente e, inevitavelmente, fazer um plano de cuidado muito mais detalhado, personalizado, né? Eu gosto muito dessa palavra personalização, vou repetir bastante, porque é o grande diferencial da atenção domiciliar. É uma coisa que é feita para aquela pessoa, para aquele paciente, para aquela família, para aquele contexto psicossocial em que o paciente e a família vivem. Tá bom? Então, sempre sob supervisão do próprio paciente e da sua família, o que é muito legal. Então, você tem essa proximidade com o paciente, com a família, dentro do contexto que ele vive. Então, você toma café na cozinha do paciente, com o filho dele, com ele, com a cuidadora. E aí, muitas vezes, são nesses momentos aí que a gente consegue ter um insight que, às vezes, é muito valioso para a gente definir uma conduta clínica, por exemplo.
né? Então, é uma proximidade muito grande que a gente tem, e essa supervisão, essa coisa da pessoa poder falar para a gente, olha, não está bom, assim, eu sei que isso é legal, mas aqui em casa não está funcionando, dá para a senhora mudar? Dá para fazer de um jeito diferente? Dá para falar com o médico? Para mim não está funcionando. Isso é muito legal, porque aí a gente tem esse feedback, esse retorno, e consegue replanejar as coisas conforme a situação de cada paciente, tá? Então, esse retorno da família e do paciente é fundamental. Lembrando de uma coisa que eu gosto demais de falar, é que as pessoas têm mania de falar só com o filho da pessoa idosa, né? Então, não é... A pessoa fala só com o filho. Então, o profissional que não é treinado, ele chega na casa do paciente, ele vai falar com o filho, ele vai falar com a cuidadora, ele vai falar com a empregada da casa, que cuida da comida, e não vai falar com a pessoa idosa. Tá? Isso é um desrespeito muito grande, mas faz parte de uma cultura também que nós temos que mudar, né? Que é de associar envelhecimento com decrepitude e incapacidade. E é uma mentira, nem todas as pessoas 60 a mais vão ter uma demência ou vão ser incapazes de tomar as suas decisões. Eu conheço pacientes meus, de mais de 100 anos, que ainda tomam decisões sobre a própria vida, que ainda decidem se querem fazer fisioterapia 2 vezes ou 3 vezes por semana, se eles preferem ir para a academia ou contratar um personal, ou se eles querem ou não querem fazer determinada coisa. E isso é muitíssimo importante. Então, também é uma outra coisa que a gente tem na atenção domiciliar, que é esse cuidado de ouvir a pessoa, o idoso, o sujeito do tratamento. Meu marido é médico anestesista, então trabalha em hospital o tempo todo, né? E uma coisa que eu converso muito com ele é sobre essa dificuldade que os profissionais de hospital têm de falar com a pessoa idosa. É isso, está lá no hospital, naquela correria, a equipe de enfermagem, os médicos, as equipes multidisciplinares, e só se fala com a família, né? Então, eu sempre falo isso em todas as aulas que eu dou, porque eu acho importantíssimo que a gente fale disso, né? Eu não quero que deixem de falar comigo quando eu fizer 60 anos. Então, eu falo sempre sobre isso. É muito importante a gente ouvir a pessoa idosa. E lá na casa dela, ela se sente, às vezes, muito mais à vontade para contar para a gente as dificuldades que ela está tendo. Não é mole, gente, não é mole precisar de ajuda de alguém e aceitar isso assim de boa, né? Não é fácil. A gente precisa também de um trabalho de psicoeducação feito também com as pessoas mais idosas para entender que sim, que precisar de ajuda é normal em algum momento da vida, para algumas coisas, ou para outras, ou para todas, mas que isso não necessariamente vai tolir a sua capacidade de decisão e a sua autonomia, né? Que é a capacidade de administrar-se e administrar a sua própria vida. Tá? Então, o apoio é mútuo. Acho que eu passei aqui, volta um pouquinho. Onde que eu parei aqui, gente? Fiz alguma coisa aqui. Espera aí que eu vou me achar de novo. Pronto. Então, o apoio mútuo na tomada de decisão. Então, é o idoso, é a família, é o profissional, é todo mundo em conjunto tomando decisões, tá? E esse convívio com a sua casa, as suas coisas, as suas roupas, seu guarda-roupa, a sua cozinha, o seu prato, o seu talher. Isso não tem preço, gente, para as pessoas. Só quem já passou por uma situação de dependência sabe disso, o quanto é importante você estar no meio das suas coisas e no meio dos seus, né? Então, cuidar domiciliar é uma coisa que a gente realmente precisa investir, inclusive no âmbito das políticas públicas de saúde. Então, essa questão da personalização é importantíssima e também o risco de infecção. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a gente tem aí esse contexto que nós estávamos comentando antes, do envelhecimento populacional. Então, são pessoas vivendo mais, com a inversão da pirâmide populacional, e nós temos também um contexto psicossocial envolvido nesse processo,
que são os filhos dessas pessoas idosas que estão trabalhando até mais tarde e que nem sempre vão ter tempo de cuidar dos pais, de estar lá fazendo companhia, né? E às vezes a gente julga, né? Quantas vezes uma pessoa veio me falar: olha, a filha da dona fulana é uma filha ruim porque ela não fica com a mãe. A gente não pode julgar. Às vezes é uma filha que tem 3 empregos, que tem criança, que tem outras coisas que ela precisa fazer. Então, hoje em dia, as pessoas na sociedade exercem múltiplos papéis. Elas são filhas, são mães, são pais, são profissionais, e ninguém mais se aposenta com 45, 50 anos, gente. Está todo mundo trabalhando, até mais de 60. Então, você tem 65 anos, você está trabalhando, sua mãe, seu pai tem 85 anos, 90, e você precisa cuidar, né? Então, a gente tem algumas mudanças sociológicas que ocorreram num curto espaço de tempo, e nós estamos todos nos adaptando a isso, e também o serviço de atenção domiciliar vem suprir essa dificuldade, com os cuidadores bem treinados, com os profissionais que podem ir em casa, e aí isso também é um alívio para as famílias saber que a sua pessoa idosa está sendo cuidada enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está exercendo outros papéis sociais. Lembrar, gente, que é uma multiplicidade de pessoas envolvidas aí no processo de cuidar, principalmente das pessoas dependentes, né? Então, nós temos aí que entender que o contexto do cuidado é muito amplo. A gente tem família, a gente tem cuidador, a gente tem a empregada doméstica da casa, que vai manter a casa limpa, a gente tem a pessoa que vai preparar a refeição. Então, todas essas pessoas estão envolvidas no cuidado. A gente tem o gerente de banco, que vai abrir uma conta conjunta com o filho e a pessoa idosa, para que o filho consiga ajudar na administração financeira. A gente tem os problemas jurídicos. A gente tem um contexto enorme envolvido no cuidado das pessoas idosas. Quem tem pais idosos aqui sabe disso. Não é simples, né? E nós precisamos contar com profissionais que possam nos ajudar a tomar essas melhores decisões, de modo a cuidar com qualidade dessa pessoa idosa. Então, nós tivemos também, com todo esse contexto que eu estou falando, o aumento das doenças de longo prazo. Então, a gente teve um encolhimento das doenças infecto-contagiosas. Lembrem que eu estava falando que as doenças infecto-contagiosas levaram ao surgimento do modelo hospitalocêntrico, do modelo hospitalar? Então, essas doenças, com os antibióticos, elas foram sendo tratadas, elas foram sendo reduzidas, com as vacinas, algumas até foram eliminadas, né? Precisamos continuar tomando vacina, viu, gente? Não deixem de tomar vacina, porque as vacinas salvam realmente as vidas e eliminam as doenças. Então, se não tivéssemos vacina, a gente já está lidando com epidemia de poliomielite, com meningite até hoje, então as vacinas são importantíssimas, tá? Então, a gente teve, com esses recursos, uma redução dessas doenças, tivemos também uma redução das doenças crônicas não progressivas, que são as doenças cardíacas. Ainda temos uma alta taxa de doença cardíaca aqui no Brasil, diabetes, hipertensão, né? Mas também tivemos uma certa diminuição pela mudança dos hábitos de saúde. Então, hoje em dia, as pessoas sabem que não pode comer tanto sal, tanto açúcar e que tem que praticar atividade física, mas a gente teve, com a longevidade aumentada, a gente teve o surgimento de inúmeras outras doenças que antes não se prorrogavam por tanto tempo, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, né? Então, antes as pessoas com doença de Alzheimer faleciam, em média, 5 a 10 anos. Hoje em dia, as pessoas vivem 15 anos, vivem 20 anos com essas comorbidades. Então, a gente também precisa melhorar a nossa capacidade de personalizar o cuidado dessa pessoa dentro do contexto dela, para que ela viva com qualidade de vida esse tempo todo, né? Não viva numa qualidade de vida ruim, infeliz, sofrendo, e nem a sua família, né? E a outra questão da personalização do cuidado domiciliar é justamente essa particularidade de cada residência, que aí a gente vai falar mais para o final aqui da aula, das questões ambientais, né? De como a gente muda o ambiente e como isso melhora a qualidade de vida do idoso.
O menor risco de infecção é uma coisa importantíssima da gente falar. Ao longo do processo de envelhecimento, nós temos uma ocorrência que se chama imunossenescência. Então, a gente tem uma diminuição das nossas células da imunidade, a gente tem uma capacidade menor de reagir às infecções. Isso é natural, é da vida, é da nossa evolução enquanto seres vivos, vai acontecer com todo mundo. Não é uma tragédia, tá, gente? É um processo natural, porém acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente sabe que essa imunossenescência existe e que as pessoas vão reagir de uma maneira pior, né? Vide o que aconteceu agora na pandemia de Covid-19, né? Então, nós precisamos também evitar o máximo possível que essas pessoas se contagiem com doenças. E o cuidado domiciliar ele ajuda muito nesse sentido. Né? Temos também algumas outras particularidades, né? Como as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, a maior chance de desenvolver câncer por causa das mudanças celulares, sobretudo, redução da resposta vacinal. Então, por exemplo, eu tomo vacina de gripe todos os anos, por causa da asma. Eu reajo bem à vacina, eu vou fazer 45 anos, mas a minha mãe, que tem 70 e tem diabetes, ano passado teve uma gripe gravíssima mesmo, tomando vacina todo ano. Por quê, gente? Imunossenescência. Então, a resposta da vacina é menor nas pessoas idosas. Então, elas realmente precisam ser mais preservadas, tá? Não quer dizer isolá-las, né? Elas precisam conviver em sociedade, mas evitar que elas frequentem ambientes muito contaminados, como hospitais. Não é legal você levar uma gestante, um bebê ou uma pessoa idosa para visitar um parente que está internado, por exemplo. Né? Então, você está colocando em risco pessoas que estão com uma imunidade um pouco mais baixa de pegar uma infecção. Mais vantagens, então, do cuidado domiciliar. Redução do transtorno com o transporte da pessoa e dos acompanhantes. Então, se o profissional vai até a casa do paciente, a gente não tem esse transtorno, que, às vezes, dependendo, se for uma pessoa idosa, obesa, muito dependente, com muita dificuldade de mobilidade, há uma mão de obra para você levar ela até um consultório para fazer uma consulta médica. É sofrido para a pessoa, é difícil entrar no carro, difícil sair. Então, é muito melhor que esse médico, esse profissional, vá até a casa dele. Isso propicia conforto. Né? Fora que, se o filho estiver trabalhando, ele poderá ser atendido da mesma forma, porque o profissional vai até a casa dele, a cuidadora vai estar lá. Hoje em dia, nós temos a tecnologia super a nosso favor. Então, eu canso, por exemplo, de ir até a casa do paciente e o filho não estar lá, e eu precisar conversar depois com o filho sobre alguma particularidade, eu filmo, eu pego o celular e filmo. Eu filmo a pessoa idosa andando, eu filmo a cuidadora trocando a fralda e depois eu mando para o filho e falo, vamos marcar uma reunião online? E aí eu te falo o que eu estou imaginando. Então, a gente tem essas possibilidades todas que são muito legais dentro do contexto domiciliar. Tá? Essa questão de ser no contexto que o paciente vive e circula é fundamental. Às vezes, você atende um paciente no consultório, por exemplo, e você pergunta para ele como é que está seu banheiro. Aí ele vai falar, não, doutora, eu já coloquei barra de apoio lá e tal. E como é que está o tapete antiderrapante? Não, já coloquei tapete, está tudo ok. Quando você chega lá na casa do paciente, você vê que ele colocou uma barra de apoio inadequada, numa posição que não é adequada para ele segurar. O tapete que ele comprou não está legal. A forma como a funcionária que faz a limpeza da casa está limpando está insuficiente. Então, a gente, indo até o local, a gente vê, por exemplo, se tem muita poeira no chão, se aquele piso não é lavado com frequência, ou se esse idoso circula num piso que está molhado, a chance dele cair é maior. Muitas vezes, cozinha, né, gente? O maior índice de quedas em pessoas idosas é no banheiro e na cozinha. Então, cozinha tem gordura. Se não limpar direitinho o chão, o piso fica engordurado. E aí, quem vai na casa do paciente consegue olhar para tudo isso. Que o sofá está ruim, que tem uma mesinha de centro no meio da sala que ele pode tropeçar, que a iluminação está muito ruim. Ele não vai te falar essas coisas no consultório. E, se te falar, ele vai falar de maneira muito superficial, porque ele não sabe.
O profissional sou eu, não é o paciente. O paciente não tem obrigação de saber essas coisas, mas eu tenho obrigação de investigar junto a ele e trabalhar para melhorar essas condições ambientais, tá? Então, a facilidade ali de adaptação e readaptação da rotina e do ambiente também influencia muito no sucesso do tratamento. Mas como saber se a pessoa idosa precisa de ajuda? E a quem recorrer? Eu acho que essa é a grande dúvida de todo mundo, né, que tem uma pessoa idosa em casa. Porque você vai observando determinadas coisas acontecendo com o tempo e você não sabe o que fazer, você não sabe a quem recorrer, porque ainda não temos informações suficientes sobre essas questões do envelhecimento. Eu estou sempre falando lá no meu Instagram sobre isso, então me sigam. Eu sempre falo sobre educação. A gente precisa educar a população. Então, lá tem muita informação sobre essas questões de envelhecimento. Porque a pessoa realmente não sabe. Às vezes, a gente vai ver aqui alguns exemplos de situações que a pessoa poderia ter tomado uma atitude mais cedo e não tomou, e essa pessoa idosa já está com uma condição de saúde ruim, porque o filho não sabia, porque o próprio idoso não sabia a quem recorrer. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E, para falar disso, vamos falar aqui dos idosos dependentes, dos idosos semidependentes e dos idosos que são independentes, vivendo o início das limitações. Então, a gente precisa entender um pouquinho essas 3 categorias para que a gente consiga começar as nossas intervenções no momento certo e evitar os agravos de saúde. Então, quais são as necessidades dos idosos dependentes? Essas pessoas idosas numa situação integral de dependência são aquelas que precisam de cuidado 24 horas por dia. Então, são as pessoas que estão numa fase mais avançada da doença de Alzheimer, da doença de Parkinson, ou que tiveram um derrame, ou que têm um outro problema de saúde e já estão numa condição que realmente não podem ficar sozinhas, não conseguem se alimentar sozinhas, não conseguem fazer higiene sozinhas, tá? Então, essas pessoas são as pessoas idosas dependentes. Muitas delas não se locomovem mais sozinhas, né? São cadeirantes, ou precisam de apoio de uma pessoa, de um andador, e mesmo assim de uma supervisão de alguém para evitar uma queda, tá? Essas pessoas, elas precisam, então, de todas essas coisas, e precisam muito de companhia e estimulação física e cognitiva, porque senão elas ficam abandonadas, né, gente? Quantas pessoas idosas em situação de dependência total que a gente observa meio abandonadas, né? Parece que existe assim aquela coisa de descrédito de que é possível ainda ajudar essa pessoa. Eu lembro quando eu comecei na fisioterapia, mais de 20 anos atrás, tinha um geriatra aqui em Brasília e a gente tinha o Dr. Renato Maia, alguns de vocês devem tê-lo conhecido, e a gente tinha uma questão importante para a gente, que era discutir essa atenção para as pessoas idosas totalmente dependentes, porque as pessoas dependentes não tinham fisioterapia, por exemplo. Nenhum médico indicava fisioterapia para um idoso que ficava completamente acamado. Porque a pessoa pensava, para que eu vou pagar um fisioterapeuta ou eu vou enviar uma equipe do SUS de fisioterapia para lá, se ele já está acamado, se ele já usa fralda, se ele já não faz mais nada sozinho. Né? Então, um pensamento completamente equivocado, porque se você tem uma pessoa idosa completamente acamada e não tiver um fisioterapeuta que treine o cuidador a mobilizar esse paciente e que possa fazer uma mobilização melhor, nem que seja uma vez por semana, essa pessoa ela vai ficar de uma maneira tão atrofiada, com a musculatura tão rígida, que ela não vai mais conseguir se mexer, mudar o decúbito, vai ficar difícil trocar a fralda, vai ficar difícil fazer higiene, vai ficar difícil alimentar. Então, a gente precisa olhar para esses idosos dependentes. Não é porque eles estão precisando de ajuda 24 horas por dia que eles não precisam ser cuidados. Nós podemos cuidá-los melhor e podemos propiciar a eles um final de vida com dignidade, com amor, com carinho, com cuidado, com qualidade de vida. Tá bom? Companhia
é muito importante. Muitas vezes as famílias, como eu estava comentando, não conseguem ficar tanto tempo com seus idosos. Então, a gente precisa treinar essas cuidadoras, cuidadores de idosos, para fazer companhia para essa pessoa, para estimular essa pessoa. Tá? Então, manter a estimulação física e cognitiva. A gente vê, para esses idosos, equipes compostas de cuidadores, de técnicos de enfermagem e de profissionais de nível superior, que aí a gente tem, dependendo de cada situação, o profissional que vai ser indicado. Então, é um paciente que está com dificuldade de deglutição, ele vai precisar de um fono. Eu gosto sempre de comentar nas minhas palestras sobre a questão da dificuldade de deglutição, porque é uma coisa que passa muito despercebida de quem cuida de idoso. Né? Então, a pessoa toma água e tem aquela tossezinha. Aí, daqui a pouco, ela toma sopa, que é um pouquinho mais encorpado, e continua tossindo. Daqui a pouco, toda vez que ela come, ela tosse. Isso é um indício assim, muito claro de insuficiência da musculatura da deglutição. E, muitas vezes, as pessoas não percebem, não chamam o fonoaudiólogo, e esse idoso acaba fazendo pneumonia aspirativa, e aí vai parar no hospital. E aí fica lá no hospital, e a internação se prorroga, e ele sai do hospital com uma qualidade de vida muito pior. Então, a gente precisa olhar para cada caso. Vamos citar outros casos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos falar, então, das necessidades dos idosos semidependentes. Quem são esses idosos semidependentes? São as pessoas que conseguem fazer boa parte das suas tarefas de maneira independente, mas que já precisam de ajuda para certas coisas. Então, ou não dirigem mais, não conseguem mais sair de casa sozinhas, ou não conseguem mais administrar a conta bancária, ou elas não conseguem mais preparar as refeições, precisa ter alguém que prepare a refeição e já sirva no prato prontinho. São pessoas que, às vezes, à noite não podem mais ficar sozinhas, porque são pacientes que têm uma doença cardíaca, um risco de infarto ou um maior risco de queda, e não podem ficar sozinhas em casa à noite. Então, são várias aí as situações das pessoas que são idosas, que são semidependentes. Temos uma variabilidade aí de semidependência, dependendo de cada família, de cada idoso, de cada lista de problemas que esse idoso vai ter, né? Cada comorbidade aí que ele apresentar. Esses idosos precisam muito de companhia e precisam muito de estimulação física e cognitiva, tá? Porque também a gente vem de um pensamento equivocado de achar que isso faz parte de envelhecer, que todo mundo vai ficar assim. Então, é aquela história assim, minha avó está tão repetitiva, ficar repetindo, aí alguém fala, mas isso aí é coisa da idade, é porque já está com mais de 80 anos. E aí, o que acontece? Não encaminha para um neuropsicólogo, ou para um terapeuta ocupacional, ou para um outro profissional que possa fazer estimulação cognitiva, e essa pessoa piora, daqui a pouco ela está naquele outro nível que a gente falou, no nível das pessoas completamente dependentes. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam estimuladas, elas precisam estar em sociedade, elas precisam ter ajuda de profissionais para que elas não evoluam para a dependência. Então, esse é o paciente que eu falo assim, que a gente precisa ficar mais atento de todos, porque o dependente a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que ele está precisando de cuidado. O independente, a gente está só observando que ele está começando a ter um problema ou outro, mas ele ainda consegue fazer tudo sozinho. Mas o semidependente, muitas vezes, não é olhado de uma maneira detalhada, e aí ele acaba sofrendo um acidente, caindo, se machucando, perdendo memória mais rápido, perdendo capacidade de se cuidar, né, de exercer autocuidado mais rapidamente, porque a gente não dá atenção suficiente para ele. Tá? Tem que olhar muito para essa prevenção dos acidentes domésticos e nas ruas. Então, as pessoas semidependentes são as pessoas idosas que mais caem, porque elas ainda fazem coisas sozinhas e elas estão numa condição física que, muitas vezes, não está muito boa. Então, é um paciente que você precisa tomar cuidado com acidentes. Tá? Socialização, oportunidade de vivência sensorial, motora, psicossocial, para ele ter assunto, gente. Você deixar o paciente dentro de casa isolado, ele não vai ficar repetindo sempre as mesmas histórias. E aí, quantos diagnósticos equivocados aí de demência, de achar,
mas a fulana só repete a mesma coisa. Mas aí você vai olhar a vida da fulana, como é, ela faz todo dia a mesma coisa. Eu gosto de contar um caso de uma senhora que eu acompanhei durante alguns anos o marido dela com doença de Alzheimer. E aí teve uma época que as filhas começaram a me falar: nossa, a mamãe está tão repetitiva, eu acho que ela está com doença de Alzheimer igual o papai. E aí eu falei assim, vamos avaliar o que ela está fazendo? Ela só cuidava do marido, ela não fazia mais nada. Ela não tinha mais vida própria, ela não ia mais à igreja, ela não ia à academia, ela não tinha amigos. A vida dela era lidar com o esposo com doença de Alzheimer e com as cuidadoras. E aí, todo domingo, ela via os filhos e netos que iam almoçar na casa dela. Ela só fazia isso. Como uma pessoa assim não vai ficar repetitiva, gente? Uma pessoa não tem história para contar, ela não vive história. Tá? E essa era uma senhora já num estado... entrando numa fase de semidependência, porque ela já não conseguia mais sair de casa sozinha, né? Porque ela já tinha caído na rua, porque ela não dirigia mais. Então, às vezes, você precisa orientar essa família para prestar atenção, porque não é que ela estivesse iniciando um quadro de demência, mas ela precisava ser estimulada, porque senão ela ia entrar na dependência igual ao marido, né? Então, temos que evitar a instalação do quadro de dependência. Agora, os idosos independentes, esses aí dá pano para manga para falar. Acho que dá para dar uma aula só sobre eles, mas eu vou tentar ser rápida. Né? Como que a gente percebe, então, que as pessoas estão começando a ficar com algumas dificuldades? Né? Isso é muito importante da gente falar. Esses idosos independentes são os que circulam na rua. Alguns pegam até transporte público, dirigem, entra no carro, sai do carro sozinho, carrega as compras do supermercado. Então, o que pode acontecer com eles? Pode cair, pode sofrer acidente em casa ou na rua. Né? A gente tem um projeto da Organização Mundial de Saúde que chama Cidade Amiga do Idoso, que contempla todas essas orientações para a gente criar cidades que propiciem a circulação segura das pessoas idosas e que muitas vezes ficam um pouco de lado, ninguém presta atenção, quantas calçadas quebradas a gente observa na rua, né? E as pessoas acabam caindo. Então, elas podem estar começando a esquecer de pagar contas, por exemplo. Nós temos um prejuízo da memória que é natural do processo de envelhecimento, gente. Se vocês pensarem aqui, como era a memória de vocês há 10 anos atrás, era muito melhor. A gente vai perdendo capacidade de memória. É normal isso, acontece. Se a gente não fizer exercício, né, tá aqui a Alcione do Método Supera Lago Norte, que trabalha com ginástica cerebral. Está sentadinha ali, minha parceira. Se a gente não fizer exercício, nós vamos ter uma perda de memória, que já é natural, de uma maneira mais acelerada. Tá? Então, a gente tem isso, pode ser que essa pessoa já esteja esquecendo de pagar alguma conta e ninguém percebeu. Quando vê, a gente vê lá um SPC, um Serasa suspeito, a pessoa nem sabe por quê. Tá? Pode acontecer também dela se colocar em risco nas redes sociais. Quantas pessoas idosas vocês já viram digitar o endereço, o endereço completo, detalhes sobre a própria vida, número de cartão de crédito lá no Facebook? Várias, gente. Super perigoso isso. Por quê? Nós não temos tanta familiaridade com as redes sociais quanto essas crianças que estão sentadas aqui na frente, que já nasceram na era da internet, do Instagram, do Facebook. Nós todos estamos aprendendo, né? Eu lembro que, quando eu saí da faculdade, por exemplo, eu abri meu primeiro e-mail. Eu tinha 22 anos. Até eu me formar, eu não tinha e-mail. E o que aconteceu de lá para cá, 22 anos depois, é que hoje eu tenho e-mail, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho TikTok, canal do YouTube. Administro meu dinheiro pelo aplicativo do celular. Então, não vou mais no banco. Não vou nem falar com o gerente. Então, pensem como é isso para o público 60 a mais. Né? Se para mim, que sou público 40 a mais, é mais difícil, imaginem como é para quem está 20 anos na minha frente. A pessoa, às vezes, é inocente. Então, como ela está fazendo tudo sozinha, às vezes ninguém percebe que ela está se colocando em risco.
Então, tem hoje em dia vários profissionais que trabalham ensinando tecnologia para o público 60+, ensinando a usar o celular, o aplicativo do banco, a se proteger de golpe. Tá? Então, a gente precisa ficar atento para esses idosos independentes para ver o que eles estão fazendo. Nunca falar de maneira pejorativa, nunca criticar. Nós só temos que entender que é difícil, gente, porque a gente teve uma revolução digital nos últimos 20 anos e nem todo mundo conseguiu acompanhar. Então, é algo que é natural, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa incapaz de aprender, ou que é uma pessoa que ficou para trás, que não evoluiu. É porque é difícil mesmo, é difícil para a gente, imagina para as pessoas 60+. Tá? Então, temos de observar. Precisamos também observar se elas estão precisando de alguma ajuda, que às vezes elas não contam. Tá? Não contam porque tem medo. Às vezes o carro está cheio de batidinha, porque ela está batendo o carro, arranhando o carro, está com dificuldade motora. Às vezes vai melhorar com a fisioterapia, por exemplo, mas ela não sabe que ela precisa e ela tem medo de falar para o filho que ela está arranhando o carro, porque tem medo que o filho fale para ela parar de dirigir. Que é outra mania que nós também precisamos perder, que é de ficar dando ordem para as pessoas 60+. Tá? As pessoas 60+, a gente precisa conversar com elas, mas não dar ordem. Elas podem decidir as coisas. A gente só tem que, às vezes, entrar num acordo, mostrar para elas que determinadas atitudes podem ajudá-las, né? Mas sem ser de uma forma também impositiva, sem desrespeitar o direito de decisão de ninguém. O direito de decisão é um direito humano, então precisa ser respeitado em qualquer idade, desde a infância. Outra coisa é que elas podem não estar aceitando o início do processo de dependência, que é normal do envelhecimento. Então, a pessoa, às vezes, ela mora sozinha e ela não aceita que ela está precisando de uma companhia noturna. Mas aí você vai olhar a história dela dormindo sozinha, em casa, lá no apartamento, só à noite, já caiu, já passou mal, não conseguiu ligar para o filho, aí, de repente, gritou, o vizinho ouviu, chegou a ambulância, o SAMU. Então, às vezes, a pessoa tem uma história até trágica, mas ela não quer aceitar que ela não pode mais ficar sozinha. Então, a gente precisa ter uma conversa também, que isso é um processo natural da vida, que em algum momento da vida dela ela não vai mais poder ficar sozinha, ela vai ter que ter uma companhia, pelo menos à noite. Então, temos que todos trabalhar isso na nossa cabeça, porque vai acontecer com todos nós. Ninguém quer morrer jovem, né? Então, todos nós temos que compreender o processo de envelhecimento e envelhecer bem, com qualidade de vida e segurança. Essas pessoas que são independentes podem ser resistentes também a plano de reabilitação que previna a dependência. Aquela pessoa idosa que fala, mas eu não preciso. Não preciso fazer atividade física? Eu estou magro. Para que eu vou fazer atividade física? Eu vou ficar muito magro. Vou ficar mais enrugada ainda. Não é porque a pessoa, às vezes, não sabe que a atividade física não é só estética. Atividade física é saúde. Então, você tem que colocar a pessoa sentada, explicar para ela os benefícios dela ter uma atividade física, dela comer melhor, enfim. Tá? Então, é o que eu estava falando antes. Às vezes, é uma geração que não sabia que ia viver tanto. Nós já sabemos, nós 40+, essas crianças aqui da frente também vão crescer sabendo que vão viver muito, mas quem tem 80 anos hoje, muitas vezes não imaginou que estaria vivo aos 80, 90 anos. Então, não havia nada disso, gente. Não havia essa disponibilidade de informações que nós temos hoje em dia e nós temos que aproveitar para o bem. A internet precisa ser aproveitada para o bem, né? Para boas informações, para a gente aprender. Então, esse trabalho de psicoeducação é importantíssimo. Então, fornecermos informações sobre o processo de envelhecimento para as pessoas idosas e para as famílias. Toda vez que me chamam para dar uma aula, uma palestra, fazer alguma conferência, eu vou, porque eu acho que é meu papel, né, enquanto profissional atuando há 2 décadas aí no mercado, eu tenho essa obrigação de ajudar a comunidade a entender melhor esse processo de envelhecimento, né? Então, fazer psicoeducação. Organização da rotina de estimulação e rotinas de saúde, incluindo a equipe interdisciplinar.
né? Sempre procurando profissionais habilitados. A gente tem que lembrar que nem todo mundo é treinado para fazer tudo isso que eu estou falando aqui. Então, se o profissional ele não souber um pouco de gerontologia, de entender um pouco o processo de envelhecimento, ele não vai conseguir olhar para essa pessoa idosa de uma maneira ampla, né? E aí, muitas vezes, ele vai deixar vácuo. Vão ter problemas, situações que ele não vai conseguir resolver, né? Acho que até vale a pena a gente fazer um adendo aqui sobre o significado da palavra gerontologia, porque muitas pessoas não sabem. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, a velhice e a pessoa idosa do ponto de vista físico e psicossocial. Então, os profissionais que estudam gerontologia, eles são aptos a perceber todas as nuances do processo de envelhecimento. Então, a gente não vai olhar só para a parte biológica, para a dificuldade motora ou para a dificuldade cognitiva, a gente vai olhar para a família, para a casa, para a comunidade onde ele vive, para como é a qualidade de vida dele, se ele tem vida social, se ele não tem, se ele viaja, quem que viaja com ele, quem que pode viajar, né? Se a gente tem, por exemplo, 6 filhos, vamos fazer uma divisão de cuidado para que essa pessoa idosa receba atenção suficiente, né? Então, os profissionais que estudam geriatria e gerontologia, eles conseguem ter esse olhar mais amplo, né? A geriatria é a parte da medicina, então os geriatras são os médicos e os gerontólogos são os profissionais não médicos de outras especialidades, mas que têm essa compreensão ampla do processo de envelhecimento, tá? Então, exercício físico e alimentação saudável são a base de todo o envelhecimento com qualidade de vida, mas não só isso. Precisamos ter um acompanhamento ao longo da nossa vida, da nossa saúde. Então, a gerontologia ela não aparece só quando a gente fica idoso. A gerontologia nos acompanha durante todo o nosso ciclo de vida. Então, a maneira como nós vamos envelhecer depende da maneira como a gente cresceu lá na infância, de como foi a nossa vida adulta, como foi o nosso acesso à informação, à educação, à cultura, à atividade física. Tudo isso interfere nesse processo de envelhecimento, tá? Então, cuidar da nossa saúde geral é importantíssimo. Então, a gente ter um médico de referência para avaliar os remédios, fazer os exames anuais necessários, enfim, e não esquecer da saúde bucal, porque aí a gente também fala, vamos fazer atividade física e comer saudavelmente. Que ótimo, tá? Vamos lá na nutricionista, ela vai fazer uma dieta, legal, a gente vai comer direitinho, mas será que a gente está com capacidade de mastigação boa? Aí ela coloca, vamos comer carne vermelha 3 vezes por semana. Quantas pessoas idosas deixam de comer carne vermelha porque não conseguem mastigar direito e muitas vezes não vão ao dentista ou vão num dentista que não é habilitado a atender pessoa idosa e ele não percebe que tem que fazer um tratamento dentário para que esse idoso consiga comer adequadamente, né? Então, vocês vejam que são vários pontos que nós precisamos ficar atentos, né? Não podemos deixar passar. E como que a gente vai negociar com a pessoa idosa, gente? Para que ela aceite ser cuidada, para que ela aceite os cuidados, né? Então, sempre com base na boa informação. E aí eu coloquei, entre aspas, ali, um jeitinho, né? Que é ter muito tato para não ser pejorativo, para não usar termos que estereotipam a pessoa idosa. Tá? Envelhecer é um processo natural, irá acontecer com todos nós. As pessoas idosas não são diferentes da gente, são pessoas como a gente. Elas só têm algumas particularidades que são naturais do processo de envelhecer, né? E a gente vai conversar sobre isso com elas, vai educá-las para isso, mas não de maneira estereotipada, tratando como criança, tratando como incapaz, como pessoas que não têm condições de tomar decisões. Isso é muito desagradável e é um pensamento completamente retrógrado, né? Como eu disse, envelhecer não significa ser doente, significa ter particularidades, né? Assim como tem as gestantes, tem as crianças, tem pessoas em outros momentos da vida, as pessoas idosas também têm as suas particularidades, tá bom? Então, a gente vai
conversar com essa pessoa. Primeiro, preparar o terreno, né, gente? Então, primeiro, vamos levar um papo, vamos mandar uns vídeos lá do canal do YouTube de alguém que está falando uma coisa legal, vamos ver uma reportagem que saiu no jornal ou numa revista sobre envelhecimento, vamos fazer uma sensibilização desse nosso familiar idoso sobre o processo de envelhecimento, para depois a gente propor para ele algumas coisas. Porque se a gente não sensibilizar antes, fica nessa coisa da pessoa, mas o meu filho está querendo mandar em mim, ele está me dando ordem, e aí eu não aceito, isso vira uma briga familiar tão grande que muitas vezes a pessoa não se trata porque o filho não conseguiu acessar de maneira correta essa pessoa idosa e contar com a colaboração dele no próprio cuidado, tá? Então, a gente precisa fazer essa sensibilização. E eu sempre sugiro que leve a pessoa idosa para conversar fora da residência. Sai para tomar um café. Minha mãe é muito resistente à atividade física. E ela é cardíaca, já infartou 2 vezes, tem diabetes, já foi obesa, fez cirurgia bariátrica. Então, ela é uma pessoa idosa com muitas comorbidades. E como que a gente convenceu ela a fazer atividade física? Hoje em dia, ela faz atividade física de segunda a sexta. Ela caminha todo dia, aí 2 dias por semana ela faz yoga, então ganhou muita flexibilidade, e agora a gente conseguiu que ela fizesse musculação 1 vez por semana, a gente espera que a gente consiga subir para 2 vezes por semana. Como que a gente conseguiu isso? Fazendo esse trabalho de sensibilização. Minha mãe é dona de casa, foi dona de casa a vida toda. Então, não é uma pessoa, ela não é uma pessoa que goste de ler. Minha mãe gosta de ver novela, né? Então, ela é uma pessoa muito apegada às tarefas domésticas, a organizar armário, fazer comida, enfim. Então, não é uma pessoa que dá para eu dar um texto para ela ler, ela vai achar chato, não vai ler. Mas eu posso mandar um vídeo para ela. E a gente começou a fazer isso. Eu e minha irmã é enfermeira, meu primo é médico, e eu sou fisioterapeuta, e a gente começou a fazer sensibilização. Então, manda vídeo do canal do YouTube, manda reels. A gente ensinou ela a entrar no Instagram para ouvir as coisas que eu posto. E aí ela também não está enxergando tão bem, então está com uma dificuldade de leitura. Então, você tem, hoje em dia, várias estratégias que você pode usar para sensibilizar. Depois você leva para tomar um café, para almoçar fora, e aí você conversa. Ah, mãe, lembra aquele vídeo que eu te enviei? Que legal seria se a senhora fizesse musculação, ia ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Né? Olha, lembra que a avó caiu porque estava com pouca massa muscular? Então, se a senhora fizer ginástica, se a senhora prevenir as quedas, a senhora não vai cair. A vovó teve fratura de fêmur, que tal a gente prevenir que a senhora sofra uma fratura de fêmur também? Então, é tudo assim na base da educação, porque, como eu falei para vocês, as pessoas não imaginavam, elas não entendem. A gente não tinha toda essa informação há 20, 30 anos atrás. Não é culpa das pessoas, não significa que elas sejam inferiores por causa disso, significa que elas só não sabem das coisas. A gente sabe um pouquinho mais. Então, a gente tem que mostrar para elas que elas também podem aprender. Nós aprendemos, gente, ao longo de toda a nossa vida, até o nosso último dia de vida aqui na Terra. Eu que trabalho com cuidado paliativo, agora não mais, mas trabalhei alguns anos. No dia que o meu paciente falecia, às vezes ele me contava, olha, hoje de manhã, doutora, eu aprendi um negócio assim, assado, de tarde falecia. Então, é isso, gente. Até o nosso último instante aqui na Terra, nós temos capacidade de aprendizado. Então, todo mundo pode aprender. As pessoas idosas também, elas podem aprender sobre o próprio envelhecimento. E quais aqueles sinais de alerta que a gente tem que ficar de olho, né, no nosso familiar idoso, que talvez ele esteja precisando de de uma ajuda extra de algum profissional, né? Então, os problemas de memória, lembrando que se esse paciente, se essa pessoa idosa for bem estimulada, tiver convívio social, e mesmo assim ela estiver com problema de memória, a gente precisa ficar atento. Mas, se ela for uma pessoa que não está tendo estimulação suficiente, a gente pode tentar aumentar o nível de estimulação social dela e ver se essa memória melhora.
né? E ficar conversando com o geriatra, com os outros profissionais para acompanhar. Nem sempre perda de memória, doença de Alzheimer, pode ser depressão, pode ser outra coisa, né? Então, precisamos observar isso com cuidado. Quedas em pessoas idosas, então, se a pessoa caiu, a gente tem que ficar assim, muito, muito atento. Eu posso voltar aqui outro dia para falar sobre queda, porque é um assunto também interessantíssimo. Então, se caiu, significa que está com pouca massa muscular, está com problema de equilíbrio, então vamos olhar para isso melhor. Queimadura na cozinha, no banheiro, pode ser déficit de sensibilidade, pode ser que a cozinha não está adequada para as questões físicas dela, né? Queixa de tontura e vertigem, tá? Que também são causas importantes de queda. Tontura, vertigem é aquela queixa de que está tudo girando, a tontura é uma coisa mais inespecífica. A pessoa fala, estou com perda de equilíbrio, estou meio tonta, mas não descreve que está rodando, né? Mas é uma pessoa que tem chance de cair. Contas atrasadas, corte na energia elétrica, dívidas exageradas no cartão de crédito, obesidade ou desnutrição. Às vezes a pessoa está comendo de maneira inadequada, às vezes ela está com um problema odontológico, como eu estava mencionando, problemas na higiene, então você fica 3 dias sem ir na casa do seu pai, você chega lá, ele não tomou banho, às vezes está com o cabelo sujo, então tem que ficar de olho se ele está conseguindo fazer isso sozinho, se ele está com medo de cair, ou se está acontecendo alguma coisa de esquecer mesmo, né? De fazer higiene. Negativa de convívio social, então a pessoa idosa que se isola não quer mais sair, então a gente precisa observar isso, porque o risco de depressão, de demência, de outros problemas é grande. Incontinência urinária, né? Então, aquela coisa de ficar perdendo urina, porque também aumenta o risco de queda, né? Porque vai correr para o banheiro, pode cair no caminho. As batidas frequentes no carro, que eu já mencionei, e as questões visuais e auditivas. Tem que ir no oftalmologista, tem que ir no otorrinolaringologista todo ano e fazer uma avaliação disso, tá? Então, o papel da família na reabilitação, fornecer informações para os profissionais, observar e monitorar as dificuldades, se está melhorando, se está piorando, o que dá para fazer para melhorar, apoiar a pessoa idosa e ajudá-la nas decisões de cuidado, né, sobre si mesma, ou, às vezes, naquele caso de a gente ter que curatelar a pessoa idosa com um processo judicial, no caso das pessoas dependentes, a família que vai responder por ela, né? Apoiar os profissionais, eu já mencionei um pouco sobre isso, administrar os cuidadores, que às vezes não é tão fácil, né? E fazer cumprir esse plano de ação, tá? Temos de cuidar muito essa questão da sobrecarga familiar de cuidado, tá? Porque não é fácil administrar muitas vezes sozinho esse cuidado. Você precisa muito de apoio da equipe e tentar conversar com outras pessoas da família que possam te apoiar também nesse processo de cuidado. E aí, dentre os profissionais, nós temos os geriatras, que eu já mencionei antes. Às vezes, o geriatra, entre aspas, é um cardiologista que atende essa pessoa idosa há muitos anos e pode ser o médico de referência, não necessariamente precisa ser um geriatra, tem que ser uma pessoa que conheça bem aquela pessoa e que tenha capacidade para olhar para essas questões amplas do envelhecimento. E aí a gente tem os profissionais da gerontologia, que são os não médicos, temos serviço de consultoria, mentoria para famílias, todos esses profissionais aqui, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, enfermagem, os cuidadores, dentistas, arquitetos, designers que trabalham com adaptação de ambiente, todo mundo pode ajudar essa pessoa idosa e a sua família a prover esse cuidado. A questão dos cuidadores de idosos, nós temos alguns problemas aí. O primeiro é a não regulamentação da profissão. Então, é uma profissão que não tem uma carga horária integralmente definida. Você pode contratar um cuidador de idoso naquele regime de funcionário doméstico, e aí essa pessoa vai trabalhar 44 horas semanais, ou você pode fazer 12 por 36, você vai ter que negociar isso com esse cuidador, tá? Capacitar os cuidadores é fundamental, porque a relação é de mão dupla, então o cuidador ele precisa saber lidar com a família,
e a família precisa saber lidar com esse cuidador. Temos de aceitar esse cuidador. Nem sempre é fácil a gente entregar o nosso familiar para outra pessoa cuidar, que não é a gente. Mas, às vezes, é necessário, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas, e não temos como fazer isso sem a ajuda dos cuidadores. Tá? Então, agora, para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho do ambiente domiciliar e comunitário. Então, a gente tem 3 conceitos aqui importantes, que é o de desenho universal, que está crescendo muito, que é conceber ambientes, criar estes ambientes do zero, já pensando no envelhecimento populacional, que aí entram esses projetos de cidade amiga do idoso, que são já para convencer as prefeituras, os profissionais, enfim, a criar espaços públicos que atendam o público idoso, atendam todos os públicos, não só as pessoas idosas, né? Então, o desenho universal é um conceito que está crescendo muito. Nós temos ergonomia doméstica, que é a adaptação dos ambientes para a gente facilitar a circulação e o cuidado das pessoas idosas. Então, às vezes, a gente vai ver aqui algumas figuras que eu coloquei aqui, que, às vezes, pequenas intervenções que a gente faz na residência vão fazer com que o idoso caminhe, circule pelo ambiente de maneira mais livre e autônoma e demore mais tempo para ele ficar dependente. Né? Eu falo bastante sobre isso lá no meu Instagram, gente. Quem me segue já deve ter visto vários videozinhos meus sobre isso. Bom, vamos ver aqui algumas dicas, então. Então, aqui a gente vê uma cama um pouquinho mais alta. Então, idosos precisam de camas mais altas para facilitar a entrada e a saída da cama. A gente vê que tem 2 criados mudos ali ao lado da cama que não estão tão adequados, porque eles são muito leves. Geralmente, a gente recomenda que, ao lado da cama, tenha um criado mudo de uma madeira ou de algum outro material que seja pesadinho, porque, às vezes, a pessoa ela vai precisar se apoiar nesse móvel ao lado da cama na hora que ela está saindo, e, se for um móvel assim levezinho como esse, ela pode cair. A gente vê um outro exemplo aqui das cadeiras de refeição. Então, as pessoas idosas têm mais dificuldade de levantar de cadeiras que não têm braços. Então, a gente sempre coloca nas residências dos idosos pelo menos uma cadeira que tenha braços, porque aí o que acontece? Se a cadeira não tiver braço, ele começa a pedir ajuda de alguém para levantar da cadeira, e aí ele vai ficando dependente. Se a cadeira tiver braço, ele continua levantando sozinho. E aí, assim, com toda a mobília da casa. Né? A gente vê aqui um assento sanitário que está baixo, a gente tem elevadores de assento sanitário. A gente pode colocar barra de apoio na parede ao lado do sanitário para ele sentar e levantar com mais facilidade, menos risco de queda. Né? A questão ali das cozinhas, que são ambientes molhados, então não guardar objetos em locais muito baixos ou muito altos, porque vai ficar difícil para a pessoa idosa pegar, ela vai acabar pedindo ajuda, deixando de fazer, ou ela vai correr risco de cair na hora que ela for abaixar demais ou levantar demais para pegar alguma coisa pesada. Sempre tudo leve nas cozinhas, pratos leves, panelas leves, talheres leves, tudo muito leve, muito prático, de fácil manuseio, para a gente facilitar o uso pela pessoa idosa. Sofá, né, gente, não pode ser um sofá muito baixo, tem que ter aquele braço do sofá. Geralmente se programa do idoso ficar sentado onde tem o braço, porque vai ficar mais fácil dele sentar e levantar. Não deixar a mesa de centro no meio do caminho. Essa mesa que vocês estão vendo aqui é péssima. Ela é uma mesa de vidro, a pessoa idosa pode não enxergar o vidro, porque a gente perde a capacidade de enxergar também essas transparências, né, com o processo de envelhecimento. É natural. Então, a gente não tem que evitar, não deixar nada no caminho, tentar tirar os tapetes. Né? Quando não é possível tirar o tapete, que às vezes é uma coisa que a pessoa tem muito apego, a gente... Acho que eu repeti uma outra figura aqui, que não era para ter repetido. A gente cola o tapete, né, com aquelas fitas que prendem o tapete no chão e treina essa pessoa idosa para transpor aquele obstáculo do tapete. Tá? Então, mas, na medida do possível, a gente tem que retirar. Tá bom? Então, tem vários outros exemplos. Eu coloquei aqui o meu Instagram. Então, quem quiser saber mais, me siga, que eu dou sempre muitos exemplos lá de
ergonomia, de desenho universal, falo de cidade amiga do idoso, que não é só o contexto ergonômico. Dentro desse projeto de cidade amiga do idoso, nós temos também a inserção social da pessoa idosa, a gente tem as questões do idadismo, a gente tem várias questões aí relacionadas a mercado de trabalho, e todas essas questões são contempladas quando nós falamos de pessoas idosas vivendo em sociedade com qualidade de vida. Tá? Então, precisamos falar bastante sobre isso. Então, é isso. Acabei me alongando um pouco mais do que devia, mas eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. E gratidão por estarem aqui me ouvindo aí mais de 1 hora. Acho que eu fiquei aqui falando, gente, que eu sou uma matraca, então eu passo do tempo sempre. Tem que me cortar. Muito obrigada.